Então, e sempre sendo muito direto, quanto é que vai aumentar o crédito de habitação? Hum, Pronto, eu neste caso específico, quanto vai aumentar, digamos, as prestações do crédito à habitação, Exatamente. pressuponho que seja essa, É isso, é digamos, isso, é isso, é isso. a pergunta. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é precisamente relativamente ao quanto vai aumentar as prestações da família média portuguesa, que ao contrário de cenários catastrofistas que andam a ser propalados numa série de análises que não estão, digamos, adequados ao que é, na realidade, o empréstimo médio que o português tem. Se correndo-me de dados do INEM, de um estudo que eles publicam mensalmente e que se chama Taxas de Juros Implícitas no Crédito à Habitação e que o último é referente a julho de 2022, saiu Uhum. agora em 18 de agosto, o próximo vai sair brevemente. O que nós temos é basicamente o seguinte: os portugueses devem, em média, 60.400 euros. Isto tem em consideração o crédito bonificado. Se considerarmos, portanto, mas se considerarmos apenas o crédito para a aquisição de casa no regime geral, ou seja, não bonificado, este valor é de 73 mil, não chega a 500 euros. E tem uma prestação média de 291 euros, com um juro implícito de 0,90 e qualquer coisa, 0,9, eh, o que nos permite, portanto, e este é todo o estoque de crédito que nos permite, portanto, estes são os valores que o INE nos dá e permite-nos calcular subsequentemente, a partir daí, a maturidade implícita e o spread implícito. No crédito, em todo o estoque do regime geral, portanto, segundo as minhas contas, a maturidade implícita são 281 meses, ou seja, 23 anos e meio, e o spread implícito é 1,25. No caso dos créditos mais recentes, para quem comprou casa há 3 meses, há menos de 3 meses, o capital em dívida, surpreendentemente, é 137 mil e não chega a 500 euros, 424. A prestação a prestação que foi suportada em julho era de 462 euros, com um juro implícito de quase 1,3, e daqui decorre que há uma maturidade implícita de 359 meses, ou seja, 30 anos, o que já é consentâneo com esta tentativa do Banco de Portugal de colocar de colocar as taxas, de colocar as maturidades dos empréstimos eh, médias, portanto, as novas originações em 30 anos, e temos um spread implícito de 1,2. A partir daí, se fazendo as contas para a Euribor, se a Euribor subir 2%, então temos uma TAN de 3,25 no crédito, em geral, uma TAN de 3,20 nos créditos mais recentes, e temos um aumento bastante modesto de 83 euros na prestação, portanto, média de todas as famílias, ou de 133 para o caso de quem comprou casa, portanto, há 3 meses, mas que necessariamente já se financiou a taxas de juros mais altas e já foi a sua capacidade de fazer face a esse crédito avaliada inclusivamente a taxas mais elevadas. Ou seja, não é que este desastre que se anda aí a anunciar de não sei quantas centenas de euros, etc., coisa e tal. Pá, é aborrecido, como é evidente, sobretudo com todos os aumentos de preços e mais algum, não é? Mas pronto, não vai ser uma catástrofe. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu não estou à espera de nenhuma desgraça ao nível do crédito à habitação dos incumprimentos das famílias. Como é óbvio, há sempre alguém que se endividou mais do que devia, mas isso, enfim, é o normal. Por outro lado, como o Banco de Portugal tem sido bastante exigente relativamente à questão do rácio de financiamento de garantia, mesmo que haja incumprimento, as perdas serão mínimas. Essa é a boa notícia. A má Já notícia, passamos à má notícia, né? que Exato. depois passaremos lá, mas eu já antecipo um bocadinho, para as pessoas ficarem ao fim para ouvir a má notícia, é que vai haver, em face da subida das taxas, uma redução muito significativa na capacidade de novo endividamento das famílias, que vai ter implicações
enfim, relativamente aos preços que elas vão poder pagar no futuro Que é pelos o preço imóveis. dos imóveis, exato. Exatamente. Passaria aqui ao Henrique. Henrique, achas que isto de facto são expectativas que as pessoas estão a ter bastante mais negras do que na realidade? Ou seja, será que estamos aqui a ter um alerta demasiado agressivo, e depois as expectativas são tão alarmantes que a realidade até vai ser melhor do que o esperado? Será isso? Eu acho que tudo depende do horizonte temporal considerado, não é? Exato. E pronto, no curto prazo, até ao final deste ano, primeiro trimestre do próximo, penso que as considerações do Zé Carlos estão corretíssimas, e depois há outros fatores que terão que ser ponderados, nomeadamente até uma intervenção do Estado, a nível dos empréstimos à habitação. O próprio Primeiro-Ministro ainda hoje veio admitir essa possibilidade relativamente às famílias que entrem em maior stress financeiro face ao aumento das taxas de juros dos créditos à habitação. Eu considerei um cenário, não sei se dá para partilhar a tela. Sim. Eu fiz aqui um cenário, acho que estão mais ou menos a ver. Pronto, um empréstimo. Estes Isto dados. para quem nos ouve no Spotify, pronto, está disponível no YouTube, depois para poderem ver o vídeo. Pronto, basicamente considerei aqui um valor médio do capital em dívida de 126.500, ou seja, o capital inicial, para um empréstimo à habitação, um spread a rondar 1,2%, e depois como ponto de referência, por exemplo, aqui a Euribor, no dia 24/12, menos Portanto, há cerca de 9 meses. menos 0,527%. Considerei uma duração média, o prazo médio de um empréstimo à habitação de 396 meses, 33 anos, um empréstimo normalmente, tipicamente com prestações constantes, claro, a taxa variável. E depois verifiquei, pus aqui vários cenários relativamente às taxas de financiamento do Banco Central Europeu. Portanto, ela, neste momento está em 1,25, né? E eu pus aqui um cenário em que ela vai aumentar 0,50 pontos base até dezembro de 2023 em cada anúncio trimestral do BCE. Sim, Pronto, já há algumas perspectivas para 4%, não é? Pronto, a minha estimativa é que isto vai sendo assim como o sapo que está na água, que vai aquecendo e tal, portanto, não, provavelmente o Zé Carlos tem toda a razão, no curto prazo não haverá problemas, mas depois, no final, daqui a um ano e tal, janeiro de 24, teremos aqui um aumento significativo da prestação da casa, que rondará 43,16%, por exemplo, para este empréstimo, com estas hipóteses que estou aqui a considerar, teríamos uma prestação inicial mensal de 356 euros, e em janeiro de 24, mais uma vez de acordo com estas hipóteses, teremos uma prestação mensal de 510 euros, isto é um acréscimo de 154 euros, em termos percentuais é 43,16. E pressupondo uma Euribor, então, ou melhor, taxas do BCE a 3,75 no final de dezembro de 2023. As minhas hipóteses é dezembro de 2022, 1,75, março de 2023, 2,25, junho de 2,75, setembro de 3,25, dezembro de 23, 3,75. Depois sempre a refletirem-se no mês seguinte, janeiro de 23, 1,9, que é uma ligeira diferença. Enfim, considerei que a diferença entre a Euribor a 6 meses e a taxa REF neste momento se iria manter para as restantes. Como está agora. Pronto, claro que aqui a questão é que temos que analisar o rendimento médio disponível da família em Portugal, do agregado familiar, isso também são dados que estão do INE, que estão da Pordata, ela vai buscá-los ao INE, que ronda aos 35.000 euros anuais, uma taxa de poupança que neste momento estava em valores historicamente bastante altos, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, contando com estes efeitos todos de estímulo da pandemia, não é? Para combater a pandemia, mas eu faço aqui uma previsão que a taxa média de poupança vai diminuir substancialmente, uma vez que há inflação, e isso obviamente que aumenta a proporção do consumo, não é? Passa ao rendimento disponível, diminui a poupança. Outros créditos associados, não há só o crédito à habitação, há créditos ao consumo, também vão pressionar, obviamente, a disponibilidade financeira das famílias e também uma futura estagnação da economia ou uma eventual recessão. Portanto, se eu multiplicar
esta taxa de poupança, 6% por 35 mil euros anuais, eu tenho aqui uma poupança anual de 2.100, dividindo por 12, eu tenho aqui uma poupança mensal média de 175 euros, versus um aumento da prestação em 2024, janeiro de 2024, portanto, início de 2024, final de 2023, 154 euros. Portanto, parece, em termos médios, que toda a poupança irá ser comida por este aumento da prestação. Há sempre a hipótese dos salários aumentarem também, não é? Sim, é isso que eu ia dizer. Exatamente. Deixa-me só sim, terminar. sim. Aliás, eu comecei por referir, há aqui muitos fatores que nós não controlamos, Claro. desde logo a intervenção do Estado. Precisamente. Ainda hoje o Primeiro-Ministro disse que teve reuniões para a Associação de Bancos Portugueses para regular uma eventual situação menos boa neste setor. Cenário, sim. E se ele teve esses contactos e se os admitiu, é porque é óbvio que ele tem informação, provavelmente, não agora, não é? Não nos próximos meses, mas talvez durante o próximo ano, haverá, obviamente, situações de stress financeiro. A questão é que isto é o rendimento médio disponível da família, mas muito mais importante do rendimento médio disponível é o rendimento mediano. E o rendimento mediano é consideravelmente inferior. Eu não estive a fazer uma pesquisa muito exaustiva, não encontrei assim nada rapidamente na internet, mas encontrei um estudo da Fundação Carlos Gulbenkian que dizia que o rendimento o rendimento disponível mediano em 2007 não chegava a 21 mil euros, 20.638 euros e 59 cêntimos. Pronto, mas eu aqui mesmo admitindo um rendimento mediano de 22 mil euros atualmente, isto obviamente que terá um impacto muito significativo, porque aí estamos a falar já de um déficit por parte das famílias com um aumento da prestação do crédito à habitação. Aquilo que estás a dizer é verdade, os salários aumentarão, mas depois também posso contrapor, mas isso depois entra uma espiral inflacionista, os salários aumentam, a inflação aumenta mais que os salários voltam a aumentar, sim. A inflação volta a aumentar mais que os salários, e portanto não sairemos daqui, e isso também faz com que as taxas de juros ainda aumentem mais para controlar a inflação. Bem, alguns temos que parar num movimento especulativo, estas são as hipóteses que eu considero. O problema, sem mais nada, se é três paros, como nós os economistas nos nossos jargão utilizamos, é este. Claro que haverá uma intervenção da União Europeia, claro que o Banco Central Europeu poderá estar sensível a este tipo de situações sociais, tem sido, aliás, o timbre do Banco Central Europeu estar com alguma atenção ao ambiente político na União Europeia, claro que o Estado português poderá também intervir em termos sociais. O que para mim resulta claro é que do ponto de vista das famílias, elas terão que ter uma disciplina financeira muito mais rigorosa, sob pena de viverem algum stress financeiro. Claro, com crédito à habitação, como o Zé Carlos disse muito bem, e como eu acabei agora de demonstrar, ou sem crédito à habitação. Num cenário destes, penso que toda a prudência orçamental é relevante. Sim, aliás temos visto vários comentadores, vários jornalistas e até o António Horta Osório, que é uma pessoa insuspeita e muito ouvida sempre, recentemente também disse isso numa entrevista, que é preciso muita prudência. Aliás, ele até acentuou bem uma tónica que é o aumento da poupança, a necessidade de aumentar a poupança. Provavelmente isso não vai ser possível, não é? Aliás, estamos aqui a admitir isso mesmo, que poderá não ser possível mediante esta subida das taxas de juros. Mas da taxa de inflação, dos custos. Taxa de inflação, as pessoas ao consumir. Claro. Exatamente. É que o rendimento disponível, só para as pessoas perceberem o que é isto, o rendimento disponível é aquilo que as famílias têm depois de pagarem as suas obrigações fiscais e para a Segurança Social. Precisamente. Pois que é claramente dividido entre consumo e poupança. Portanto, se a inflação faz aumentar os custos dos bens de consumo, obviamente que diminui a outra parcela, que é a poupança do rendimento disponível. Sim. Por isso estamos a falar aqui de um aumento das prestações de crédito de habitação, claro que temos médias, como é óbvio, rondar os 45%, neste cenário que já traçamos e que já falamos aqui. Claro que cada caso é um caso e depois as pessoas terão que ter em consideração o seu caso concreto. Mas, Vitor, deixa-me só dizer uma coisa. O Zé Carlos tem razão. O cenário não é, no curto prazo, um cenário preocupante. Agora, até porque há a média mensal das arribas, não é? Portanto... Sim, mas isso eu considerei. Sim, eu sei. A questão é, assim, nos próximos 3, 4 meses as famílias não vão sentir um aumento desmesurado. 20, 30 euros, 40 euros na prestação do empréstimo. Agora, talvez 10 a 20% de subida. Pronto, se isto continuar, se perdurar, não é? Se assumirmos
que existe aqui uma tendência inflacionista persistente, não é? Digamos que com alguma rigidez na sua inversão, aí o Banco Central Europeu terá que aumentar mais vezes as taxas de Sim, e juros. podemos ir para ver o histórico que já aconteceu em 2008, 2009, né, quando a Euribor atinge valores bem acima do que estamos a projetar. Sim, para já não é nada dramático. Eu também também ouvi esses comentários políticos e até de alguns comentadores mais técnicos na televisão e que me parecem claramente alarmistas face à situação atual, não é? Agora, sim, a situação é isso. Sim, mas quando nós tomamos quando tomamos as decisões, devemos olhar um bocadinho mais à frente no tempo, não é? Claro. E à cautela, não é? Não sendo muito, digamos, plausível que a situação se vai resolver nos próximos 3, 4 meses e que provavelmente o Banco Central Europeu terá que voltar a subir as taxas de financiamento, é melhor começar a ter alguma disciplina financeira. Não é? Claro, é isso mesmo. Ou mais disciplina financeira. Mais disciplina, sim. Outro tópico que também gostávamos de abordar é o valor das casas, não é? O valor médio das casas. E aqui o Zé Carlos também tem aqui uma intervenção que tem a ver muito com aquilo que as imobiliárias colocam nos anúncios, aquilo que de facto depois se concretiza, o preço do metro quadrado, e depois o valor da casa que subiu menos que o preço do metro quadrado. Portanto, há aqui alguns impactos que é importante ver e analisar. Portanto, eu antes disso gostava de fazer aqui uma chega relativamente ao que o Henrique disse. Nós temos aqui um podcast anterior sobre crises de endividamento e aqui o que se vê é que pequenas subidas da taxa de juros, neste caso sobre a esfera das famílias, tem grande impacto sobre o stress financeiro, uma vez que este setor da economia, tal e qual como as empresas e o setor público, está bastante endividado, e, portanto, em traços gerais. Ou seja, não será preciso subir as taxas tanto como isso para que o consumo modere e que possamos ter efeitos sobre a redução da inflação, e não será necessário ser tão agressivo como no passado, em que o estoque de dívida era bastante inferior. Ou seja, o facto, o mal acaba por, de alguma forma, resultar em que tem uma consequência favorável, se assim se pode dizer, por absurdo, que não é necessário subir as taxas tanto para reduzir o consumo o suficiente para, digamos, moderar a inflação. Porque em situações passadas nós olharíamos para a inflação e olharíamos para as taxas de juros e toda a gente diria, na experiência do passado, que as taxas de juros têm de ir para cima da inflação, que hoje é completamente impensável. E as previsões de inflação até são bastante abaixo daquilo que... Mas eu convido as pessoas a ver o podcast que foi feito sobre as grandes crises de endividamento. Exatamente. Porque são os momentos que nós vivemos.